Muito boa noite, bem-vindos a mais um debate para as legislativas de maio, para apresentarem as suas propostas e diferentes visões para o país. Hoje recebemos na SIC Notícias Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco de Esquerda, e André Ventura, presidente do Chega. Muito boa noite aos dois, bem-vindos. Vamos começar com André Ventura e terminar com Mariana Mortágua, foi isso que ditou o sorteio, e vamos começar por uma nota inicial de cada um sobre a morte do Papa Francisco. O André Ventura hoje lembrou que nem sempre esteve de acordo com o Papa Francisco em matérias de natureza política, estou a citá-lo, mas reconheceu uma grande perda para a Igreja. Sim, boa noite a Mariana, boa noite Nelma, boa noite aos nossos telespectadores. Sim, como católico profundo que sou e convicto, hoje acho que todos os católicos sentiram uma perda grande do líder da Igreja Católica ter desaparecido. Isso não quer dizer que tínhamos concordado em tudo, quer dizer que há no Papa Francisco um exemplo de humildade, de determinação, de fé, que acho que a todos nós nos envolve. Não concordámos em tudo, e o Chega não concordou em tudo, e eu não concordei em tudo com o Papa Francisco, mas também não concordei em tudo com João Paulo II, nem concordei em tudo com os Papas, com Bento XVI. Portanto, é uma questão de liberdade. Cristianismo é liberdade. Eu sou cristão, sou livre, há coisas que não concordei, há outras que concordei, mas acho que fica uma marca muito forte de humildade, de combate, até à corrupção, do parte do Papa Francisco. A Mariana Mortágua recordou o Papa Francisco como um homem que deu esperança a crentes e não crentes. Sim, eu tive sempre a mesma opinião sobre o Papa Francisco. Boa noite, antes de mais. Boa noite. Sempre a mesma opinião, é uma figura maior do século XXI, um sábio que abraçou a humanidade. E esse é o legado que nos deixa a crentes e a não crentes. Muito bem, vamos para o debate propriamente dito. Vamos começar por salários e impostos. Os dois defendem o salário mínimo em 1.000 euros no próximo ano e os dois querem taxar os lucros excessivos da banca e das petrolíferas. O Chega, André Ventura, tanto tem no seu programa mais impostos, como estes que acabei de mencionar e que o Bloco e o Partido Comunista também defendem, como quer uma tabela de IRS com apenas 2 taxas, como a Iniciativa Liberal. Afinal, o Chega é a favor de mais ou de menos Estado na sociedade? Vamos por partes. Antes de mais, nós temos que distinguir entre o Estado que faz falta e o que não faz, que é a diferença do Estado que o Bloco de Esquerda sempre quis, que é mais lugares políticos, mais nomeações, no fundo, engrossar as fileiras do Estado de caras que não interessam para nada. Nós precisamos ter mais produtividade e mais eficiência na administração pública. Esse é o ponto 1. Em relação ao salário estamos de acordo, só quem não sabe como é hoje, de facto, ridículo e pesaroso ver os salários em Portugal é que pode defender que o salário se mantenha como está. Há uma diferença do Chega para o Bloco de Esquerda e para o PCP, aliás, é que o Chega, de facto, quer os salários em 1.000 euros em 2026 e quer caminhar para um salário até 1.150 euros. Porque nós sabemos que aos preços que está a habitação, a energia, o cabaz alimentar, muito por força dos amigos da Mariana Mortágua e do Partido Socialista, nós não conseguimos ter as pessoas a ganhar o salário mínimo e a viver decentemente. Por isso, sim, queremos aumentar. Qual é a nossa diferença? É que nós queremos aumentar, mas não é dizer aos empresários, ou aumentam ou fecham as portas. Nós queremos aumentar, mas garantir que o tecido empresarial português, que os pequenos e médios empresários, que é quem paga os salários, não é o Estado, na verdade é os pequenos e médios empresários que têm o grosso da atividade económica em Portugal, têm um fundo de apoio à subida desse salário mínimo. Isso é o que nos diferencia. Não concorda com a proposta do Bloco de Esquerda de limitar salários? Não. Para não haver tanto fosso entre o maior salário e o menor salário dentro da mesma empresa? A Mariana Mortágua é economista, eu não sou, mas a Mariana Mortágua sabe que limitar salários é um disparate absoluto no setor privado. Isso é um disparate absoluto, não se faz em nenhum país cuja economia seja desenvolvida. A Mariana Mortágua sabe que isso é um disparate. Agora, o que eu gostava era que a Mariana Mortágua explicasse como é que, vai dizer às empresas que ou sobem o salário mínimo ou encerram. E já agora também, como é que a Mariana Mortágua quer subir o salário mínimo? Eu gostava mesmo de ouvir isso da parte de uma economista como a Mariana Mortágua. Como é que o salário mínimo vai subir e, ao mesmo tempo, tem um programa de nacionalizações de 10 mil milhões de euros? Objetivamente não me respondeu à minha pergunta se o Chega é a favor de mais ou menos Estado na sociedade. Mais ou menos, objetivamente. Nós defendemos um programa de reestruturação em relação a institutos, fundações, associações, tudo o que seja nomeações políticas. Agora, não me faça dizer que num país em que os salários, em que os funcionários públicos ganham miseravelmente, em que são eles os culpados da crise. Não são. Isso eu deixo para a Iniciativa Liberal. O Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, além dos lucros excessivos, defende também taxar grandes fortunas, empresas digitais e que os salários mais altos sejam limitados. O nome deste capítulo no seu manifesto chama-se É taxar os ricos. É essa a solução do Bloco para tudo? Bom, em primeiro lugar,
Eu acho que há um imposto que nós temos que discutir, que é um imposto escondido, que André Ventura defende e que ainda não disse ao país. André Ventura é o único político português que defende o ataque de Donald Trump às empresas portuguesas, à economia portuguesa com tarifas. Também não explicou para as empresas portuguesas, pequenas e médias, que dependem das exportações para os Estados Unidos, como é que vão pagar o salário mínimo depois de levarem com as importações de Trump, com as tarifas de Trump. Mas André Ventura vai mais longe que isso e diz que quer fazer igual a Trump, quer imitar o chefe da extrema-direita, quer pôr tarifas às importações que vêm para Portugal, para a Europa. Ninguém percebeu muito bem qual é a proposta. Aquilo que André Ventura não disse, e acho que era importante que essas pessoas lá em casa, e que as pessoas lá em casa soubessem qual é a sua proposta, é que uma tarifa sobre importações, como propõe, teria como efeito imediato aumentar o preço dos combustíveis. Uma tarifa de 20% sobre importações, e os combustíveis são a terceira maior importação em Portugal, teria como efeito imediato mais 20% no preço dos combustíveis, da gasolina, do gasóleo. Acho que era muito importante, que explicasse às pessoas lá em casa porque é que quer aumentar o preço da gasolina e do gasóleo em 20%. Também não percebo o resto da sua proposta sobre tarifas. Não sei se não sabe que 75% das importações, das exportações portuguesas das empresas portuguesas vêm da União Europeia. E, portanto, não sei se quer sair da União Aduaneira, o que é que pretende fazer. Era importante que explicasse ao país. Era importante que explicasse ao país o que é que pretende com essas tarifas, porque até ver, na sua pressa para imitar Donald Trump, a única coisa que está a propor é um imposto escondido sobre gasolina e gasóleo, ou mais sobre outra coisa. Diga-nos, por favor, onde é que quer cobrar impostos escondidos. Não, eu nem vou responder muito, vou só dizer o seguinte. Ainda há um bocadinho, quando eu acabei a minha resposta, disse assim, não respondeu ao que eu lhe perguntei. Ora, perguntou à Mariana Mortágua se a Mariana Mortágua era a favor daquilo que eu tinha acabado de dizer, do aumento do salário mínimo, e eu tinha acabado de dizer que o programa do Bloco para as nacionalizações, está-me a ouvir bem, nacionalizações, EDP, Galp, REN, ANA, CTT, TAP, uma loucura, uma irresponsabilidade, uma imaturidade, que nem uma economia, nem a Mariana Mortágua pode acreditar naquilo que diz. 10 mil milhões. E a Mariana Mortágua falou livremente do Donald Trump, das tarifas, e a Nelma não interrompeu a dizer assim: Mariana Mortágua, não me está a responder à pergunta. Desculpe lá, é só reforça a minha convicção de que estamos sempre num debate inclinado, em que quando eu não respondo a uma coisa, me pergunta... Está com mais 2 minutos que Mariana Mortágua... Mas a Mariana Mortágua não respondeu nada do que perguntou. Vamos à pergunta. Então vamos lá a isso. É isso que eu estou à espera. Sobre o salário mínimo e sobre os fundos das empresas. Para responder a Mariana Mortágua... Quer dizer, pois, mas não é só o André Ventura. Não tínhamos a Mariana Mortágua também é terminado. política. Eu sei que só está com 2% nas sondagens, mas tem que responder à mesma, não é? Vamos ao taxar os ricos. Mariana Mortágua, que é um nome do capítulo do seu manifesto, e a pergunta que lhe fiz é se é a solução para tudo do Bloco de Esquerda ou para uma grande parte dos problemas do país, se é a taxar quem mais tem património em Portugal. Taxar os ricos é uma solução de justiça fiscal. E é porque queremos justiça fiscal que queremos tributar um pouco mais quem tem mais para poder aliviar a maioria. E é também por isso que André Ventura tem o dever de explicar ao país a proposta de tarifas que fez. As tarifas às importações... Eu vi o André Ventura... Sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Mas só mostra que não tem soluções para o país. É isso que mostra que não tem soluções nenhumas. O tema das tarifas não está, de facto, em cima da mesa, Mariana. Eu vi André Ventura a defender num debate, mais que um debate, tarifas. Tarifas para proteger Portugal, os temas aqui, tarifas. E eu quero que explique, é a dona da SIC agora? Eu quero que explique às pessoas lá em casa o que é que significa as tarifas que querem impor. Então vamos fazer um acordo, Mariana Mortágua. E quero que lhes explique que o preço da gasolina e do gasóleo vai aumentar. Diga, se é 10%, vai aumentar 10%. Se é 20%, vai aumentar 20%. Mas tem de dizer às pessoas que o preço vai aumentar. Então, se me permitir interrompê-lo, fazemos um acordo. Eu digo-lhe isso tudo. E a Mariana Mortágua diz-me se é verdade ou não, que quer nacionalizar a Galp, a EDP, a REN, a ANA, os CTT e a TAP num custo de 10 mil milhões de euros. Responda agora, Mariana. Se a Mariana Mortágua... Deixa-me só dizer isto. Se a Mariana Mortágua me responder a dizer que isto é verdade, apesar do orçamento da Justiça em Portugal ser 2 mil milhões, quer obrigar a economia a pagar 10 mil milhões numa absoluta imaturidade, eu a seguir falo-lhe de tarifas. Mas primeiro diga-me se isto é verdade ou é mentira. Mariana, responda agora para avançarmos. Já quer definir os temas, definimos os dois. O Sr. Ventura vai ter que responder porque é que quer aumentar o preço da gasolina e do gasóleo. Mas eu já agora respondo. Doutor André Ventura, não sei se leu o RASI, que é o Relatório sobre Segurança Interna, um tema bastante caro ao Chega. O RASI fala e tem, na verdade, um parágrafo em que fala sobre os perigos que é setores estratégicos e cruciais para a soberania e defesas portuguesas, como a energia, estarem nas mãos de Estados estrangeiros. Como o CTT? Eu sei. Como o CTT? Eu sei. André Ventura.
André Ventura falava em nome dos acionistas do CTT na Assembleia da REN, República, da REN. quando o Chega recebia dinheiro dos acionistas do CTT Mariana, e nunca declarou um conflito de interesses. Vamos falar sobre a EDP, que é a empresa de energia que produz energia em Portugal, e a REN, que detém toda a infraestrutura elétrica e que neste momento são detidas por um Estado estrangeiro, neste caso, o Partido Comunista Chinês. Na altura, quando o PSD privatizou e quando Passos Coelho e Paulo Portas foram apertar a mão ao Estado chinês e ao Partido Comunista Chinês, ninguém ouviu um pio de André Ventura, que era do PSD, que era dirigente. Era dirigente do PSD. Ninguém ouviu um pio. Mas Quando defende estamos isto ou não? Mariana Mortágua, quando estamos a falar de segurança, vive muito bem com o facto de termos a eletricidade nas mãos do Partido Comunista Chinês. Mas enche a boca para falar de segurança. Eu digo-lhe outra coisa. 10 mil milhões. Uma participação maioritária, ou seja, a maior participação na EDP, se fosse comprada a preços de mercado hoje, valia 2 anos de benefício fiscal a estrangeiros ricos que o Dr. André Ventura defende. 2 anos. 2 anos. E por isso sim, é possível pagar. Aliás, essas empresas, perguntou-me, agora vai ouvir. Essas empresas deram em lucros e pagaram em dividendos tudo aquilo que Portugal teve quando as vendeu. Privatizar empresas estratégicas é contra o interesse nacional. E eu só posso lamentar que não queira recuperar empresas estratégicas para o interesse nacional. Agora, por favor, responda-me sobre as tarifas. Primeiro, o Chega recebe donativos de vários partidos. Nunca teve como Robles a receber da Segurança Social e a vender casas. Isso eu deixo para a Mariana Mortágua. Nem da Global Media. Isso eu também deixo para a Mariana Mortágua receber 3 salários e ficar a receber no Parlamento um salário em exclusividade. Mas isso eu deixo para a Mariana Mortágua para esclarecer. Agora, Mariana Mortágua, desculpe lá, Mariana Mortágua. Não, desculpe lá. A Mariana Mortágua vem aqui a um debate. Não, desculpe lá, mas a gente pode avançar. Mas nós temos um candidato a Primeiro-Ministro. Eu sei que ninguém leva a sério a candidatura a Primeiro-Ministro, mas nós temos uma candidata a Primeiro-Ministro que diz que a economia pode pagar 10 mil milhões de euros a comprar empresas. Desculpe lá, isto não é... eu vou já responder. Mariana Mortágua, isto é irresponsabilidade, isto é não perceber patavina de economia. Desculpe lá, dizer-lhe um jurista a uma economista, mas é o que é verdade. E é mais, é de um socialismo cego que é não saber como é que funciona a economia em português. Eu vou lhe dizer uma coisa, se nós comprássemos estas empresas todas que diz, Galp, EDP, REN, ANA, CTT, sabe o que acontecia? Entrávamos em colapso, nem os seus amigos recebiam salários. Agora vamos às tarifas. Sabe o que é que acontece? É isto. É que hoje nós temos os seus amigos da China, da Índia, do Bangladesh, da Tailândia e de outros a produzir em massa e a invadir os mercados da União Europeia. Aqueles agricultores que a Mariana Mortágua não quer saber, aquele setor automóvel que a Mariana Mortágua não quer saber, aquele setor têxtil que a Mariana Mortágua se calhar veste, mas não quer saber, são os mesmos que estão a ser penalizados por esta invasão de produtos baratos, de mão de obra escrava, quase tão escrava como a do Bloco de Esquerda, que depois despediu as grávidas, e agora está aqui na Europa a fazer preços baratos. Nós dizemos não. E nós, eu vou lhe dizer uma coisa, Mariana Mortágua, que tem que me ver olhos nos olhos. Nós não vamos decidir quem é o próximo Presidente dos Estados Unidos, mas vamos decidir quem é o próximo Primeiro-Ministro português. E se eu for Primeiro-Ministro português, e isso pode acontecer, a Mariana Mortágua duvido que venha a ser algum dia Primeira-Ministra, há uma coisa que lhe digo... Quer responder, Mariana, ou avançamos para a habitação? Deixa-me só dizer isto, porque eu quero responder à Mariana com clareza. Se vou ser protecionista em algumas coisas, vou proteger a indústria portuguesa, a agricultura portuguesa, a indústria têxtil portuguesa, vou protegê-la até onde não conseguir mais. André Ventura não consegue pôr a sua bancada em ordem e diz que é pôr o país em ordem e ser Primeiro-Ministro. É só 3 pessoas, por isso é que consegue pôr em ordem. Eu sabia que me ia dizer isso, portanto eu trouxe-lhe aqui... O Dr. Ventura não quer saber de factos e fala sobre as importações da Índia e do Bangladesh e do Paquistão e da China que invadem a economia portuguesa e desafia-me, aliás, a falar sobre economia e eu quero falar sobre economia. E eu trouxe para factos visuais. Isto são as importações é o resultado do Chega, que vêm da União Europeia. 75%. 75% das importações em Portugal vêm da União Europeia. Isto que aqui está, que é a invasão chinesa, isto que aqui está, são 5%. Isto que aqui está é o Brasil. E não é graças ao Mercosul, como disse num outro debate. O acordo do Mercosul nem sequer está em vigor, ao contrário do que disse. Aliás, o seu eurodeputado apoiou esse acordo. Brasil. Não apoiou. Importações. Tenho aqui a citação, se quiser. Isto são as importações dos Estados Unidos da América, país onde o seu amigo Donald Trump é presidente. Mas isso é o Lego que a Marina usa em casa para Isto aqui, que é a invasão dos indianos, são as importações da Índia. Eu estou a falar da Europa, eu falei da União Europeia. Das importações portuguesas. Deixe-me acabar, por favor. Isto aqui, que é tão pequenino que quase nem se vê, são as importações do Paquistão. 0,2%. Vocês sabem sobre isso do Paquistão? Aqui são as importações do Bangladesh. 0,2%.
Se o Dr. Ventura Mas vai ficar com isso aí. fizesse mais política com factos mas e menos com preconceitos, percebia um bocadinho mais sobre o que é que se faz a política portuguesa, a economia portuguesa, e dizia às pessoas lá em casa que a sua proposta para tarifas é um imposto sobre os combustíveis, que são das maiores importações portuguesas. Eu percebo que a Mariana Mortágua tenha vindo brincar aos legos, já que não vai ganhar nada, vem brincar aos legos. Agora, a Mariana Mortágua, a economia chinesa não é uma brincadeira. Eu sei que vocês gostam de a apoiar. A economia chinesa produz hoje mais navios mercantes, mais têxtil, mais indústria automóvel. Ser dona da EDP não há problema. A maior parte, 5%, que a maior parte da indústria europeia. E vocês apoiam isso. Nós não. Nós vamos proteger a indústria europeia. Nós vamos proteger a agricultura europeia. Nós vamos proteger os produtores europeus. Sabe porque é que não quer proteger esses? Porque a Mariana Mortágua, tal como achava que até 2020 podia apoiar o Partido Socialista, com quem não havia exigir a renacionalização da EDP, nem da REN. E, portanto, o que nós temos hoje no fim deste debate é assim: o André Ventura disse ao que vem. Vai proteger os produtos portugueses? Vai. Vai exigir na Europa a proteção dos produtos europeus? Vai. A Mariana Mortágua não me explicou onde é que vai buscar 10 mil milhões de euros para comprar empresas. Porquê? Porque eu posso ganhar. A Mariana está a brincar à política. Vamos mudar de assunto. Vamos passar para a habitação. 2 anos de benefício fiscal. Continua a ser. Você não fala de habitação ao bloco. Vamos 2 anos falar de habitação agora. Continua a ser estrangeiros ricos. Mas que é comprar a Galp, a EDP, a REN, a ANA, a CTT, Mariana, 2 anos de terminar. benefício fiscal que defende para estrangeiros ricos, compram a participação maior na EDP, maior que o atual acionista tem 22%. Estou a falar do CTT, da REN, da ANA. Desculpe lá, não pode ser candidato à Primeira-Ministra e estar a mentir assim. Vamos passar para a habitação. Vamos passar agora para a Onde é que vai buscar habitação. os 10 mil milhões de euros? Mas os Estados chineses ter eletricidade já não preocupa. Continua a ser uma das principais preocupações do país, sobretudo entre os jovens. Vou começar por si, Mariana Mortágua. Já tem vindo a explicar em vários debates a intenção de estabelecer tetos às rendas. A fórmula que quer usar é a mesma, pergunto-lhe, a que é usada para calcular o valor patrimonial tributário, o coeficiente de afetação, de localização, de vetustez, de qualidade, de conforto. Quais é que vão ser os critérios? Não tem que ser os mesmos critérios que o IMI. O que é certo é que os preços em Portugal têm subido estratosfericamente. A habitação tornou-se quase impossível para a maioria das pessoas. E só há 2 posições em relação a este problema. Uma é a posição do Bloco, que propõe tetos, que são a única medida que pode ter um teto máximo, um valor máximo para as rendas, de acordo com vários critérios. Alguns desses estão já no IMI, tem a ver com a qualidade das casas, com a sua localização, outros não estão. O modelo da Holanda é um bom modelo de comparação. Mas há depois a outra posição sobre a habitação, que é aquela que o Chega aqui representa. Defende o alojamento local descontrolado, os vistos gold, os tais benefícios fiscais para estrangeiros ricos, para comprarem casas em Portugal, defende a especulação imobiliária, no fundo, defende o sistema. Defende a elite e os preços da habitação. Deixe-me perguntar diretamente ao André Ventura se concorda com esta sua medida de limitar as rendas, se acha, André Ventura, que é uma forma de tornar o imobiliário menos atrativo, menos lucrativo para os proprietários. Não, eu concordaria. E dessa forma aliviar eu concordaria a crise na se estivéssemos em Cuba nos anos 50 ou na União Soviética nos anos 70. Concordaria, que é o país que a doutora Mariana Mortágua gosta de viver e onde se identifica. O mundo mudou, doutora Mariana Mortágua. O muro caiu. Deixa-me dizer-lhe isto assim, o muro caiu, nós vivemos no mundo das redes sociais, da economia de mercado, é a vida, habitua-se. É como dizia António Costa, habitua-se. Agora, nós não podemos deixar a doutora Mariana Mortágua sair deste debate sem isto, da habitação. É que o Bloco de Esquerda, por trás desta história de que anda a defender os ricos e os pobres, todos sabemos que o Bloco de Esquerda é dos mais ricos que temos na política, são do Bloco de Esquerda, não são certamente os que vivem como eu numa casa de 30 metros quadrados, há de ser das casas onde o Bloco vive com 100, 200 e 300 metros quadrados. Olha, a minha tem 30 metros quadrados. Portanto, estou à vontade. Não é truques, é mesmo verdade. A minha casa tem 30 metros quadrados. Mas o Bloco de Esquerda tem que responder por isto. É que o Bloco de Esquerda tem-se escondido por trás disto. Na verdade, está a apoiar a ocupação ilegal de casas, que é isso que tem agora vindo ao público muito recentemente, e o Bloco de Esquerda quer escapar. Sim, doutora Mariana Mortágua, a sua irmã, que é deputada também, uma história um pouco difícil, mas a sua irmã defendeu em 2018 que a invasão de propriedade era legítima na Câmara de Almada. Era legítima porque as pessoas não têm casa. O ano passado, na Câmara de Lisboa, o Bloco defendeu que ocupar casas era lícito porque as pessoas precisam de habitação. Ó, doutora Mariana Mortágua, olhos nos olhos. Deixe-se de tretas. Os senhores defendem a invasão de propriedade privada. Os senhores defendem que as pessoas se esforçaram a vida toda para andar a pagar impostos, para sustentar o sistema político, para sustentar o sistema em que a Mariana Mortágua também vive, mas o Bloco de Esquerda chega ao fim do dia e diz-lhes assim: se tiver uma casa e nós a pudermos ocupar, nós ocupamos. Mais, só para terminar, o Bloco de Esquerda defendeu que não devia ser crime ocupar uma habitação de outra pessoa. E, portanto,
Eu respondo-lhe a isso quando a Mariana Mortágua me disser aqui olhos nos olhos. Nós estamos contra estes ocupas do país todo que estão a ocupar Mariana a habitação. Mortágua. Era isto que devia responder. E não os truques que vêm para aqui habitual, das pessoas que os preços, isto e aquilo e os ricos. Era isto. Os ricos do Responda, Bloco de Esquerda estão a Mariana olhar para isto e Mortágua. Tem essa perguntam o oportunidade. que é que o Bloco de Esquerda defende para quem ocupa propriedade privada? Acabou o TikTok? Não acabou o TikTok. Acabou? Então agora podemos falar sobre a habitação. É verdade, não é o TikTok. Não, eu sei que tem poucos seguidores no TikTok. Quando a Charte tiver terminado mas isso é o um problema TikTok, seu. nós falamos sobre habitação. Então vamos falar sobre ocupas. Sobre ocupas. Eu quero casas legais para toda a gente. Não é isso que defende. Tetos Sua e irmã. paredes para toda a gente. E é por isso que quero que os preços baixem. E é por isso que proponho um teto às rendas. E o que aqui digo é que o Chega, que defende alojamento local ilimitado, Não é ilimitado, isso é falso. benefícios fiscais para estrangeiros ricos comprarem falso. casa quando nem sequer vivem em Portugal, que defendeu os vistos gold, os vistos ricos. gold para cidadãos, olha, os chineses que estão a invadir a indústria, mas que são donos Mas da defendeu que EDP, não devia ser crime ou não defendeu? poderem comprar prédios e subir o preço. Mas é crime que ou não? defende a especulação, que defende todas as medidas que fizeram subir o preço da casa. Ocupar casas é ok. Todas as medidas que fizeram. Não quer Ocupar saber casas é ok. da habitação. Ah, bem. Então pode Dr. ocupar Ventura casas ou não não? quer Eu saber fiz uma da pergunta, habitação. Mariana Eu Mortágua. quero que toda a gente tenha uma habitação legal. E pode ocupar casas dos Eu outros? quero- Claro que toda a gente tem que ter uma habitação legal. Então é isso podem que eu ocupar quero. casas? Nós vivemos Oh, num país, Mariana Dr. Mortágua, Ventura. isso é, meu Deus. Eu sei que... Hoje vai para os 1%, ou para os 0%. Eu sei que nada o Meu Deus. comove. Eu sei que nada o comove e que a sua política é de crueldade e é do medo. A mim comove-me ver pessoas em tendas, ver pessoas na rua, Oh, Mariana ver pessoas Mortágua. a viver sem condições, a trabalhar e sem conseguir pagar uma casa. Então defende. E é por isso que eu defendo teto nas rendas, para que Mas eu toda a fiz-lhe uma gente possa pergunta. ter uma Eu não casa estou a falar de legal. tetos. Eu estou-lhe a Para falar que de ocupar toda casas. a gente possa ter uma casa legal. defende ocupar O casas. Dr. Ventura não é capaz de me dar uma política para baixar o preço das casas. Não, A são única várias. coisa que defende, a única coisa Olha, que o IVA defende, na construção, para além do o ódio, IVA na para além do construção. ódio, é a especulação, os Oh, vistos oh, gold, Nelma, desculpe os lá. benefícios Eu- fiscais e o alojamento local. Não, eu tenho que dizer isto, senão isto está a ser um debate, parece que é um debate em que só eu é que tenho que responder. A Mariana Mortágua, eu fiz-lhe uma pergunta. Defende ou não a ocupação ilegal de habitações? É isso que eu lhe estou a Portanto, perguntar. toda a gente tenha uma casa legal. Eu não lhe perguntei isso, eu perguntei-lhe se a sua irmã o que disse foi não há problema em ocupar casas ilegalmente porque as pessoas precisam de casa. Eu Isto digo foi em depois- 2018, eu digo que- Joana Mortágua. Invente novas. Mariana Não vale a Mortágua, pena. 2018, invente Joana novas. Mortágua, invasão de propriedade na Câmara de Almada, disse a sua irmã, André deputada, Ventura. que é legítimo invadir propriedade para ter casa. Eu só lhe estou a perguntar se é ok. Olhe lá para casa. Olhe para as pessoas para quem fala nos debates. Não responde, é E diga às impressionante. pessoas que impressionante. prefere fazer política cruel e baixa a resolver-lhes o problema da doutora Mariana habitação. Mortágua. Porque as pessoas ganham doutora 800 Mariana euros, 1000 Mortágua. euros e não Sabe conseguem uma coisa? pagar uma renda. Vamos mudar de E assunto, diga às André Ventura, pessoas já não o que é temos que quer. eu percebo. muito Diga às tempo. pessoas lá em Sabe casa uma o que é coisa? que... Oh, Mariana Mortágua, não, mas eu estava a responder Eu vou ainda. deixar- Mas eu estava a responder ainda. Eu vou estava a responder ainda. leva bastante mais tempo. Vou levar Eu mais um minuto, também não é por aí. calar-me-ei e deixei É que, o- sabe o que é que se mostra deixá-lo este falar. debate? É que a doutora Mariana não tem resposta para nada. A qualquer coisa inventam um novo tema. Quer falar das tarifas, fala das tarifas. Não quer falar da ocupação ilegal, não fala da ocupação ilegal. Mariana Mortágua, eu acho-lhe muita graça dizer assim. E isto ficou claro. Eu acho que o país hoje vai saber que o Bloco defende a invasão de casas de pessoas que têm propriedade legítima. Isto é gravíssimo. Vamos- Eu não queria deixar de lhe dizer isto. Isto é gravíssimo. Olhar diga para a disparate. imigração, já fez não essa diga pergunta. Eu vou só disparate. terminar Eu quero isto. que A toda a Mariana gente tenha Mortágua diz que não casa. quer que estrangeiros venham comprar casas a Portugal, mas o Bloco defende que devemos dar direito de voto a 1,6 milhões de pessoas que estão em Portugal. Mariana Mortágua, isto não é de um Vamos político passar para a sério. É de imigração, alguém que precisamente. quer comprar votos com os imigrantes. A Mariana Mortágua não está preocupada com as rendas nem com a habitação. A Mariana Para Mortágua passarmos quer para a imigração, bandalheira em Portugal A Mariana para viver à Mortágua conta desses pode começar votos. por É isso que confirmar eu gosto do Bloco de Esquerda. esse direito de voto. Vamos passar agora para a imigração, a quem reside em Portugal. Estávamos a mudar de Vá tema lá. muito rapidamente. Uma coisa que a Mariana Mortágua terá que Mudou responder para a bandalheira neste muito debate. rapidamente. Então, mas responda lá agora sobre o direito de voto também. Posso responder. Responder Dr. alguma Ventura, coisa O neste Dr. Ventura, debate. aliás, Se quiser responder alguma coisa. esteve numa comissão que quis rever a Constituição. Exatamente. E conhece, com certeza, o projeto do Bloco de Esquerda de revisão da Constituição. Artigo 15, que fala do direito de voto. desastre, na verdade. Está aqui a proposta do Bloco de Esquerda. E o que a proposta do Bloco de Esquerda diz é que as pessoas que residam em Portugal há pelo menos 4 anos podem eleger e ser eleitas para a Assembleia da República, para as Assembleias regionais e para as autarquias. E agora vai-me perguntar porquê. Eu vou-lhe dizer porquê. Porque eu acho que os imigrantes são bons para pagar impostos. E se pagam impostos que são suficientes para pagar 455 mil pensões em Portugal, porque é isso que equivale às contribuições dos imigrantes, então podem ter uma palavra a dizer. A minha política é para todos. É humanismo. A sua Não é é ódio, é crueldade, é tirar às pessoas, Sabe uma coisa, é ganhar Mariana no egoísmo.
temos visões diferentes. Então, mas olha, temos visões diferentes. hoje ficámos a saber, ao menos, este debate valeu por isto, sabe? Porque ficámos a saber que o Bloco defende a ocupação de casas, e isso é uma coisa Não importante. diga disparates, Mariana Mortágua, ficou claríssimo, ficou Não claríssimo. diga disparates. Mas agora ficou claro ainda mais uma coisa que eu já suspeitava. O Bloco, de facto, quer votos para toda, quer direito de voto para toda a gente. As pessoas chegaram cá, o Bloco defende que as pessoas podem votar desde que tenham com a autorização de residência. Ou seja, podem nem falar português e votam para este país. Mas a Mariana Mortágua está a brincar com quem? Mas quer fazer deste país uma bandeira igual aos países em que gosta de viver? Mas que julga que pode chegar aqui a Portugal um cidadão qualquer que não sabe dizer olá, nem bom dia, nem boa noite e que vai votar? Mariana Mortágua, eu sei que querem votinhos a cair nos vossos do Bloco de Esquerda, porque em Portugal já cá ninguém vota, mas eu vou-lhe dizer uma coisa, por mim não passarão. Pelo Chega, se quiserem dar direito de voto a esta gente toda que acaba de chegar, alguns deles vêm cá ter filhos, outros vêm cá só beneficiar da nossa segurança social, eu vou-lhe dizer uma coisa, há um muro intransponível dos 21% do Chega para os 2% do Bloco. Não passarão, não tornarão este país Mariana numa Mortágua, bandalheira que é o que vocês querem fazer. sobre a Não proposta passarão. do Chega, sobre a pré-seleção de imigrantes de acordo com as necessidades do mercado de trabalho, essa proposta do Chega já disse que considera que vai diminuir o número de imigrantes legais para aumentar o número de imigrantes clandestinos e explorados de todas as formas. Porquê é que acha isso? Bom, em primeiro lugar, As cotas de imigrantes. quem paga impostos em Portugal há 4 anos deve poder tomar decisões. Se é bom pagar impostos, também pode decidir. Eles nem votam nos países O que é onde- estranho Meu Deus. é que o Dr. André Ventura tenha defendido dar vistos gold a pessoas que, por comprar uma casa com 500 mil euros, ficavam com autorização de residência e nunca quis perguntar se tem a falavam ver com português ou se escolher não os falavam nossos português. representantes, Nunca escolher quis o saber. governo do Se país. o problema, nunca quis A Maria saber. Marta quer um Nunca quis governo saber. igual Quando é ao para governo vistos indiano. gold, pode vir a corrupção, a especulação imobiliária, vocês podem com não falar rolos, português, como podem vocês falar com rolos. chinês, podem falar americano, não importa. Não importa. São vistos gold, é dinheiro a entrar, é o setor 30 metros imobiliário. quadrados, está a ver? 30 metros Sobre quadrados. imigração, Essa é a há uma diferença entre a política do Chega e a política do Bloco de Isso Esquerda. há. É querer bandalhar ou não querer bandalhar? Aparentemente é moda na política atacar os imigrantes. Eu não sei da matéria de direitos humanos, eu não sei da matéria de Não humanismo. sei da matéria de E a direitos diferença é esta. Os imigrantes vêm para a economia porque são chamados pela economia, porque vêm desempenhar funções essenciais na economia, estão a trabalhar nos restaurantes, estão a trabalhar na agricultura, estão a trabalhar nos serviços. E se vêm para a economia, nós temos 2 escolhas. Uma, regularizamos quem está em Portugal e, portanto, combatemos a imigração clandestina e, portanto, integramos as pessoas, e esta é a política humanista. Esta é a Regularizar a política todo custo, humanista. de qualquer maneira. A outra alternativa é É cumprir não a se lei. regulariza. Chama-se cumprir a E lei. como não se regulariza, basicamente o que se está a dizer é que queremos mais imigração clandestina e queremos mais máfias da Desculpa lá, ou imigração. não? Porque as pessoas que vêm, que não têm como se regularizar. Mariana é a vão favor da continuar. manifestação de interesses. Eu sou a favor de formas Claro. de regularização como a manifestação de Interesse é interesse. o que o Bloco é a favor. Porque é a única forma de nós garantirmos que as pessoas que vêm a Portugal estão regularizadas, e isso é o princípio da integração. E depois ter serviços públicos, ensino da língua, ter serviços para as pessoas poderem estar em Portugal. Por isso é que podem votar porque a sem falar economia português. precisa delas. A economia precisa delas. O que nos diferencia é que o André Ventura tem uma única política. Uma única, que é o racismo. E eu tenho uma política para todos na saúde, para todos na habitação, Nem a Mariana para acredita todos no nos que está a direitos dizer. sociais, para todos no voto, porque contribuem. Bem, então Digo-lhe vamos uma lá, coisa, então vamos- Não, eu tenho diga uma às pergunta pessoas para lá lhe em fazer. casa Bom, mas eu posso que responder quase isso. 500 mil de É sobre pensões o são assunto. pagos Bom, pelas então vamos lá, contribuições então dos vamos lá. imigrantes. O André Dr. Ventura Ventura. maltrata sempre Deixa-me só cotas. responder Vai a ser isso. sobre Só imigração, sobre vai ser isso. sobre Não, as mas é para cotas. É responder uma à medida Mariana sua. Mortágua e sobre Um as estudo cotas. recente, feito pelo mesmo autor que o André Ventura cita muitas vezes sobre os valores da economia paralela, estima que Portugal precisa de mais 140 mil imigrantes por ano para pôr a economia a crescer 3% ao ano. Com o fim da manifestação de interesse, já se quebrou 60% o número de entradas em Portugal. Por isso, pergunto-lhe se ainda acha que há necessidade de estabelecer cotas para controlar a imigração. Acho, porque é a melhor forma de garantir que a economia tem a receptividade que precisa nos números de imigrantes que recebemos. Não podemos sentir falta de imigrantes. Exato, e por isso as cotas são importantes para garantir que entra quem a economia precisa, mas também quem cumpre a lei. Não é como fez o governo, que foi apoiado pela Mariana Mortágua, que entraram centenas de milhares sem sequer ser visto o registro criminal. É mentira. E agora, não é mentira. E agora não a matar pessoas. Para E agora começar não a a matar terminar, pessoas. vai Invento acabar a novas. Mariana Mortágua. O que o É Bloco de Esquerda mentira. defende é a atribuição automática. Eu tenho aqui, do título de residência ao fim de 12 meses de descontos. Doutora Mariana Mortágua, 12 meses de descontos, autorização automática de residência. Mas mais, é preciso não deixar o Bloco fugir como os outros partidos deixam. Eu não sou assim. O Bloco defendeu a extinção do CEF. O Bloco quis acabar com a única polícia que nos controlava as fronteiras. Agora sabe o que é que devia fazer? Devia olhar olhos nos olhos famílias como aquela do Manuel,
que morreram em Braga há uma semana atrás, assassinados por gangues brasileiros que vocês deixaram entrar neste país porque se tornou um descontrole absoluto, deviam olhar-lhes olhos nos olhos e dizer assim, sabe, nós defendemos um país humanista, nós não somos racistas, e deviam olhar para o que está a acontecer no país todo e dizer-lhes assim, desculpem, porque vocês atacaram a polícia no Martim Moniz, o relatório da Inspeção-Geral foi muito claro, a polícia atuou bem. Vocês quiseram acabar com o CEF, o país está quase nos 2 milhões de imigrantes. Os senhores querem acabar com a economia e o país está como está. Mariana Mortágua, pode enganar muita gente. A mim não me engana. A palavra final Vocês é de são Mariana uma Mortágua. fraude política e na imigração não me venha com o racismo, nem com o humanismo. Os senhores querem um país em que não haja nem regras, nem controle, nem segurança. Não contarão comigo para isso. Mariana, contarão com a minha oposição para Para isso. terminarmos o debate. Eu tenho a impressão que a taxa de criminalidade da bancada do Chega é superior à igual à taxa do de Bloco. Deve ser criminalidade superior entre à os do Bloco. imigrantes A em palavra Portugal. é de Mariana Do Bloco Mas, deve ser ainda independentemente superior. disso, todos os dados estatísticos, o diretor da PJ e o coordenador da Polícia Judiciária disseram não há uma ligação entre imigração e crime. Diga isso ao Manu. Doutor Ventura, Diga isso à família do Manu. desrespeita as polícias quando não aceita os dados que Eu a é que polícia respeito traz. as polícias. Sempre que contraria os dados está a desrespeitar Até o carro a da sua irmã polícia. foi assaltado Não no quer- Martim Moniz. Até Eu o carro da sua percebo- irmã foi assaltado no eu- Martim Moniz. eu Deixar percebo- ouvir e a eu percebo a sua Quem é que preocupação. chamou? Chamou o Batman. Eu- Não chamou a polícia, Eu não percebo foi? a sua Chamou a polícia, preocupação, não foi? mas posso lhe dizer Chamou que não a está polícia. confirmado que tenha sido um deputado do Sim, Chega. sim, sim. Não, não Portanto, foi a isso. mala da minha irmã Olha, não apareceu, mas onde é que é no mas Martim não está Moniz? confirmado que tenha Temos que sido um deixar deputado falar. do Chega. Perceba a sua preocupação. Mas foi à polícia, não, Não foi? há Não chamou uma o Batman, nem o relação super-homem. entre- Nem o super... Nem o Mariana Homem-Aranha. Mortágua, Isso é que eu desrespeito 30 pela segundos polícia. para, Não há uma para relação acabar. entre criminalidade e imigração. Se dito assim com esse O Dr. ar Ventura não malvado. quer saber da segurança. O crime que mais mata é a violência doméstica. Não é? Quer saber do racismo, Até que é a quisemos sua aumentar as política penas. única. Só Vocês não tem quiseram. uma política Olha, em as Portugal. violações aumentaram Só 10% tem em Portugal. uma O que é que política vocês fizeram? em Portugal. Viraram a cara às mulheres. O Dr. Ventura Aumentou 10%. meteu-se num avião para ir a falar mais, por Washington, favor, André Ventura. ajoelhar-se Mariana, na quer tomada falar de disso? posse Você quer falar de um disso? agressor Você quer sexual falar- Oh, Mariana condenado, Mortágua, que é Donald nós agora Trump. saímos daqui e falamos disso. Nós agora saímos daqui e eu convido-a e nós vamos falar de Donald Trump e de Xi Jinping e de Pedro Sánchez o tempo que quiser. Agora, convido-me para isso depois do debate. Olha, não o que vamos estar a chatear as ditou o pessoas sorteio, com esse tempo. porque a última certeza. palavra Não tem que quer ser saber de mulheres, da Mariana, não quer de acordo saber com as de regras. segurança. Não quer saber de mulheres? Oh, Mariana Tem uma Mortágua, política isso é- única que é o racismo. Nem lhe fica bem E dizer eu que tenho não uma quer saber de política mulher. que é o humanismo. Somos diferentes por Sim, isso. sim, sim. Por isso é que E o que estão eu nos peço 2%. a todas as pessoas, e o apelo que faço a todo o povo de esquerda, a todo o povo Ao povo de que tem esquerda. orgulho na liberdade e que tem orgulho num país humanista e que rejeita a crueldade, é que saiam à rua no 25 de Metam Abril mais- saiam para à rua- mostrar esse orgulho na liberdade. Aposto A que grande o Chega vai ter maioria o do nosso triplo. país. Muito bem. do que Mariana o Bloco de Mortágua, André Esquerda. Ventura, obrigada aos dois por este debate. Obrigado. O próximo encontro na SIC e SIC Notícias acontece na quinta-feira entre Luís Montenegro, da AD, e André Ventura, do Chega. Será às 9 da noite, moderado pela Clara de Sousa. Desejo uma boa semana. Até amanhã.